Bom dia, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me tem dado de poder estar aqui, sempre que possível, para trazer o desafio da Palavra de Deus aos irmãos e também às pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Quero que abramos nossas Bíblias, se assim você tiver uma aí, para a carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O nosso estudo de hoje estará centrado dentro desta carta e assim ouvirmos o desafio da nossa mensagem de hoje. Mas quero, antes de tudo, nos situarmos como é que devemos raciocinar como uma igreja saudável, como um corpo de Cristo. Quero que, como igreja, nós pensemos na palavra de Deus e na sua vontade para conosco, a partir do momento em que nós recebemos esta palavra que nos foi trazida por meio de muitos desafios e também por meio de homens que se dispuseram a trazer essa mensagem da graça para que nós pudéssemos ser alcançados com as verdades bíblicas. A nossa mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem de hoje é a vida de uma igreja consagrada. A vida de uma igreja consagrada. Abra sua Bíblia para a carta aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 1 em diante. Passo a ler, a palavra de Deus diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Supremo Deus, bendito Pai, de infinita grandeza, queremos te agradecer por este dia que o Senhor nos dá, para juntos sermos desafiados com a tua palavra. Peço que use este teu servo para proclamar as tuas verdades e assim desafiar o teu corpo a viver de modo agradável a ti. Que possamos nos dispor sempre a servirmos o Senhor, independentemente da época e das circunstâncias que estivermos a atravessar. Mas que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Esteja abrindo os corações das pessoas que estão nos ouvindo neste momento, para que sejam sensíveis à tua palavra e se disponham, Senhor, a cumpri-la onde quer que eles estejam. E também assim possamos crescer na tua graça e no conhecimento da tua palavra. É no nome precioso do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que oramos dando graças. Amém. Antes de entrarmos naquilo que é a explicação dessas passagens, quero primeiro situar, recordar aos irmãos uma coisa que tem acontecido durante todos esses períodos que estamos em quarentena. Certamente estamos atravessando um período difícil de constante prorrogação do estado de emergência, ou seja, do distanciamento social.
E isso faz com que nós não consigamos nos reunir no mesmo lugar para ouvirmos a palavra de Deus. Assistimos também situações que estão colocando as igrejas numa constante reflexão da vontade de Deus com tudo isso que tem acontecido. Onde cada um dos crentes tem sentido falta daquele calor dos irmãos e uma vontade imensa de estar reunidos no mesmo lugar para juntos aprendermos da palavra de Deus, para juntos sermos motivados através da consagração um do outro, através das atitudes que cada um dos membros tem no corpo de Cristo. Isso não é de se estranhar, porque a palavra de Deus nos diz lá em Salmos 84, verso 1 e verso 2, e também o verso 4, nos diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. E também nos diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Essas palavras do salmista nos mostram o quanto estamos sendo consumidos por esse período aqui que estamos separados. Não podemos estar fisicamente presentes para ouvirmos as dificuldades uns dos outros, para encorajarmos uns aos outros a perseverar no que a palavra de Deus nos ensina. Isso tem consumido todo o corpo de Cristo em si. Adorar a Deus é a coisa mais excelente que o homem pode almejar. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão nossa a respeito desse que é o nosso tema, de uma vida consagrada da igreja, acompanhado também dos 17 anos que a nossa igreja vai fazer no dia 6 de julho. E as minhas perguntas com relação a isso são: quantas vezes já estivemos refletindo sobre a nossa consagração a Deus? Sobre a nossa dedicação a Deus? Como o nosso testemunho como corpo de Cristo está a nos preceder em diversos cantos do mundo e também na nossa sociedade. Como a nossa intensa dedicação, assim que é, a nossa intensa dedicação está a ter repercussões positivas na obra de Deus. Como, por causa da nossa intensa dedicação, essas coisas que a palavra de Deus nos traz como desafios, elas vão nos ajudar a nos fortalecer em meio a muitas provações. Mas tudo isso é possível quando nós tivermos atitudes que demonstram uma verdadeira consagração. Por isso, quero também falar acerca de perseguições que advêm muitas das vezes quando estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. Então a pergunta é: como temos nos sobressaído em meio a perseguições e também lutas na nossa caminhada com Deus? Por isso, quero desafiar cada um dos irmãos, cada uma das igrejas, a levar cada parte sua a se dispor a fazer aquela que é a vontade de Deus, do mesmo modo que a palavra de Deus vos foi plantada. A maneira como a palavra de Deus chegou até você, chegou até cada um dos que estão nos ouvindo neste momento, ela
deve se refletir naquela que é a nossa maneira de viver. Então, à luz disso, trago este exemplo dessa igreja em Tessalônica. Essa igreja que Paulo ficou lá por curto período, mas que não acolheu em vão a palavra de Deus. Ela demonstrou a maneira pela qual ela acolheu esta palavra de Deus quando proclamada a Deus. Paulo inicia esta carta dizendo, se identificando juntamente com seus companheiros Silvano e Timóteo, e dirige essa carta específica para aquela região em Tessalônica, em específico a igreja em Tessalônica, que ela foi fundada depois que Paulo saiu daquela região. Paulo escreveu esta carta depois que ele passou por aquela cidade, saindo de Filipos, porque estava sendo perseguido pelos judeus. Isso aconteceu na sua segunda viagem, e lá podemos perceber isso no capítulo 17 de Atos. Capítulo 17 de Atos, que nos diz o seguinte, em específico no verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas e, ao ouvirem estas palavras, contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança. Então, conseguimos perceber aqui o que estava acontecendo no meio deste povo. É isso que acontece muitas das vezes quando a palavra de Deus ela é proclamada em diversos cantos do mundo. Nos são esperadas várias tribulações, várias perseguições. Mas, contudo, homens fiéis que se dedicam a Deus se dispõem para ir a esses lugares afastados a fim de pregarem a palavra de Deus, de levarem a salvação às nações por meio da fé em Cristo Jesus. Mas não importando o período em que estão a atravessar, eles se dispõem, têm uma disposição genuína para servir a Deus. Então, como a palavra de Deus nos chegou hoje, nós somos imensamente gratos a isso. Mas, para tal, precisamos demonstrar uma consagração genuína a Deus. A nossa consagração pode causar forte impacto nas igrejas ao nosso redor e também na diáspora. A nossa consagração a Deus pode causar forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora. Pode causar este forte impacto quando recebemos a palavra e nos tornamos imitadores dos que nos pregam a palavra. Conseguimos notar isso bem nítido no verso 6, que diz assim, de 1 aos Tessalonicenses: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas
tribulações, com a alegria do Espírito Santo. Quando Paulo foi a Tessalônica pregar a palavra de Deus, ele estava saindo de uma perseguição. E quando chegou em Tessalônica, então teve o privilégio de ficar na igreja lá pregando a palavra de Deus, ou seja, mostrando aquelas pessoas que estavam nas sinagogas o quanto Cristo era o cumprimento da lei, mostrando que este povo que em Cristo todas as coisas cooperam. Então, que este povo deveria ter uma atitude de submissão a Deus, com relação à palavra de Deus que Paulo estava pregando naquele lugar. Diz assim o verso 2 do capítulo 16: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Então, Paulo gastou seu tempo anunciando a palavra de Deus, arrazoando com aqueles que estavam no templo lá a pregar a palavra de Deus. Quando recebemos a palavra e nos tornamos imitadores de Cristo e também das pessoas que nos pregam a palavra, então demonstramos essa consagração que pode causar um forte impacto às igrejas ao nosso redor e também na diáspora. Digo as igrejas porque o cerne da nossa mensagem também é sermos motivo de fortalecimento das nossas igrejas, mas não só das nossas igrejas, assim como causar um forte impacto na região onde nós estamos encontrados. Paulo passou pouco tempo em Tessalônica por causa da perseguição dos judeus invejosos, como vimos em Atos 17, verso 5. Mas esse pouco tempo que ele passou lá foi suficiente para plantar a mensagem de boas novas, que levou alguns dos tessalonicenses à conversão. Essa mensagem foi rejeitada por alguns, mas ela não deixou de produzir os frutos na vida daqueles que a receberam. Então, a palavra de Deus, quando proclamada, ela não deixa de produzir os frutos a seu tempo. Então, foi isso que aconteceu nessa mensagem, quando Paulo estava proclamando para este povo. Com isso, podemos perceber que a nossa negligência à proclamação da palavra de Deus está sendo um empecilho para que a palavra de Deus produza frutos a seu tempo. Como uma igreja que precisa crescer ainda nos caminhos do Senhor, que precisa se estabelecer, se firmar cada vez mais nos caminhos do Senhor, então nós devemos levar em conta a maneira como a palavra de Deus nos foi trazida. E dessa maneira nos tornarmos imitadores dos que nos pregam a palavra de Deus. Mas dentro desse meio também tem muitos poréns. Agora, a pergunta seria: o que imitar das pessoas? E o que mostra uma verdadeira recepção da palavra de Deus na nossa vida? Quando abrimos a carta aos Tessalonicenses, o verso 6 que nós lemos, nos tornando imitadores com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E também continua no capítulo 2, o verso 13, que vai mostrar a maneira como esse povo
as atitudes que esse povo teve quando a palavra de Deus foi proclamada neles. O verso 3 diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. São duas coisas que devemos ter em mente por conta dessa palavra que nos chegou. A nossa atitude com relação à recepção desta palavra. Muito vai ditar a nosso respeito. Se olharmos a atitude que os tessalonicenses tiveram aqui, somos desafiados também a refletir à luz da maneira como nós recebemos a palavra de Deus. Será que nós recebemos a palavra de Deus como palavra proclamada por homens? Ou como palavra de Deus sendo partilhada para nós? E como nós temos recebido essa palavra? Aqui a palavra de Deus nos fala que os tessalonicenses receberam a palavra não como vinda de homens, mas vinda de Deus, sendo a verdade de Deus. E quando eles receberam esta palavra, ela produziu fruto em suas vidas. Aí diz, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Há uma clara demonstração da maneira como nós devemos receber esta palavra de Deus. A recebemos, mas sabendo que muitas tribulações estão à nossa espera, mas que o pouco tempo que as pessoas gastam proclamando esta mensagem seja suficiente para causar em nós um forte impacto na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir face às circunstâncias. Então, a vida de uma igreja consagrada a Deus deve causar este forte impacto nas igrejas ao nosso redor e também na diáspora, assim como na nossa região que estamos. Mas só pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora quando recebemos a palavra de Deus, quando recebemos a palavra como vinda de Deus e também quando nos tornamos imitadores dos que nos pregam a palavra. E a pergunta seria, então, o que imitar das pessoas que nos pregam a palavra? Será que são todas as coisas que devemos imitar dessas pessoas? Mesmo as atitudes negativas dessas pessoas? Não. A palavra de Deus já nos fala o que imitar, dando exemplo do procedimento dos apóstolos quando estiveram no meio deste povo, a maneira como eles se comportaram. O verso 4 do capítulo 2 mostra a maneira como esses apóstolos se comportaram quando estiveram no meio deste povo. Diz assim a palavra de Deus no verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus. Primeira coisa a imitar, a nossa atitude não é para agradar os homens, mas sim agradar a Deus. Segunda coisa a imitar, o verso ainda continua, diz, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Então, essa é a segunda coisa a imitar. Não usar
não usarmos de linguagem de bajulação. E a outra coisa que devemos imitar, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, ou seja, não termos atitudes que mostram ganância em nossa vida, assim como os discípulos aqui estavam mostrando essa atitude. E aí Paulo continua falando, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha também. Jamais andamos buscando glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. Os discípulos não buscavam glória dos homens, não buscavam ser elogiados pelos homens, e nem por qualquer outra coisa que estivesse presente lá. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Os discípulos tiveram uma atitude carinhosa para com os tessalonicenses. E também, eles dizem, estávamos assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Ou seja, a disposição dos discípulos era até de oferecer sua própria vida a favor deles. Não somente o Evangelho, mas também a vida deles, para que eles fossem salvos e também demonstrassem essas atitudes. E o verso 9 diz, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Esta última atitude a imitar é o trabalho, é a fadiga, é o cansaço que os discípulos tiveram em empenhar suas forças para que a palavra de Deus tivesse repercussões positivas no meio deste povo. Agora, a minha pergunta é, será que nós, como igreja, todos esses anos, temos tido essas atitudes? Será que, como igreja, todos esses anos, temos uma vida consagrada a Deus que causa um impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, e assim como na comunidade que nós estamos inseridos? Será que nós recebemos a palavra de Deus como vinda de Deus e não vinda de homens, e nos tornamos imitadores de Cristo e também daqueles que nos pregam a palavra de Deus? Então pense nisso e reflita. Será que nós temos tido atitudes que realmente demonstram uma consagração a Deus? Espero que você ache uma resposta positiva durante todo esse tempo que nós temos como uma igreja firmada e já erguida aqui no bairro de Bagamoyo. Primeiro aí vimos que a nossa consagração pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora quando recebemos a palavra e nos tornamos imitadores dos discípulos e também imitadores de Cristo. Segundo, veremos que a nossa consagração a Deus pode causar um forte impacto às igrejas ao nosso redor e na diáspora quando buscamos desenvolver uma fé verdadeira e ativa. Leia comigo o verso 7 e o verso 8 de Tessalonicenses. Diz assim o verso 7. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia,
mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O Evangelho é tão vivo que até os discípulos, quando proclamam, eles não se deixam de fora, porque este é o alicerce deles para a vida que eles têm levado dali em diante, a partir do momento que eles foram escolhidos por Deus e o Espírito Santo foi derramado neles. Então, eles passaram a proclamar esta mensagem, mas não se isentando dela, porque eles também estão inclusos nisso. Por essa razão que Paulo, no verso 5, vai falar porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de Deus. Então, Paulo se identifica com este evangelho, que aquilo que eles pregam também surtiu um forte impacto na vida deles, do mesmo modo que isto estava surtindo um forte impacto aos Tessalonicenses. E o surtir um forte impacto aos Tessalonicenses estava sendo visível às pessoas à sua volta e também às pessoas que estavam na diáspora. O verso continua, o verso diz, verso 7, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ou seja, esta igreja estava se tornando um modelo, estava sendo um exemplo para as pessoas à sua volta, assim como as pessoas em lugares afastados, porque era uma igreja que estava desenvolvendo uma fé verdadeira e uma fé ativa. Que em tão pouco tempo a palavra de Deus foi lá pregada, mas eles, quando a receberam, eles desenvolveram esta fé, porque eles tinham uma vida, porque eles consagraram a sua vida. Por essa razão que eles estavam causando este forte impacto às igrejas ao redor e também às igrejas na diáspora. Mas tudo isso quando desenvolvemos uma fé verdadeira e uma fé ativa. Paulo elogia os Tessalonicenses pela alegria que marcou a peregrinação deles com Cristo desde o começo. Certamente os Tessalonicenses viram a perseguição dos judeus a Paulo e a aflição que Paulo passou por ela durante o período em que esses judeus estavam vindo para alavancarem a situação lá, mostrando que esses estavam sendo transtornando o povo, mudando os mandamentos que o povo seguia, a fim de lhes apresentar este Cristo. Então, esses judeus invejosos vieram novamente em Tessalônica para tirarem esta progressão. E isso causou uma séria influência neles, que Paulo teve que deixar Tessalônica nas correrias. Esta aflição que os judeus trouxeram por causa do que Paulo estava pregando, também se tornaria uma preocupação de Paulo para este povo que tinha recebido a palavra de Deus naquele momento. Esta perseguição que Paulo estava tendo também causaria uma perseguição àqueles que receberam a palavra de Deus naquele lugar. E eles logo, os tessalônicos, eles logo se veriam numa situação de ou mostrar a sua convicção ou afrouxarem a fé deles, ou afrouxarem a maneira como eles receberam a palavra de Deus. Aí tem duas coisas.
que muitas das vezes nós também estamos inseridos. Por causa da perseguição, muitas das vezes sufocamos a nossa fé. Não nos identificamos com Cristo. Não nos tornamos modelo para os outros em meio à perseguição. Mas tudo isso, por quê? Porque a nossa fé está sendo uma fé morta, está sendo sufocada pelas circunstâncias, por causa das nossas atitudes negligentes. Então é necessário que a nossa fé revitalize, a nossa fé reviva, a nossa fé se fortaleça, para que desta maneira sejamos também como a igreja em Tessalônica, que estava se tornando modelo das outras igrejas. Neste processo aqui, eu quero abrir o capítulo 3, o verso 1, que diz, que mostra a preocupação de Paulo com essa perseguição que essa igreja sofreria. Diz assim o verso 1, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porém, vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Eu creio aqui que Paulo ter falado para os tessalonicenses que eles seriam afligidos, isso mostra também o quanto eles também seriam perseguidos por causa desse nome que eles estavam apegados nele, ou que eles se apegariam nele, ou esse nome que seria o fundamento da fé deles. Eles também seriam perseguidos. Do mesmo modo como, em exemplo, Paulo foi perseguido juntamente com os seus companheiros. E aí Paulo continua e diz, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ou seja, o maior medo de Paulo era que o tentador tivesse provado e nessa provação todos eles ficassem abaixados, todos esses cedessem a esta provação e deste modo a palavra de Deus se tornar invalidada no meio deles. E como nós, como igreja, temos agido a fim disso? Aqui eu quero abrir um parêntese e trazer um exemplo que provavelmente pode acontecer em qualquer momento e que nós precisamos estar preparados, que é do mesmo modo como a igreja em Tessalonicenses enfrentou. Paulo foi lá e pregou e saiu de lá. Mas quando saiu, ele ficou preocupado com a igreja lá. Ele enviou Timóteo a fim de indagar a respeito da fé deles. Minha ressalva é, suponhamos que depois de 18 anos, vivendo no nosso meio, nos pregando e exortando-nos a perseverança no Senhor, chegue o tempo do nosso pastor voltar para o seu país de origem. Certamente que isso será triste para todos nós, mas também será uma provação para todos nós. Então a pergunta seria, e se ele saísse, será que nós teríamos a fé igual que os tessalonicenses demonstraram quando Paulo saiu? Que fé foi? Como é que se demonstrou essa fé?
Aí veremos. Mas primeiro quero que nós nos centremos em refletir sobre isso. Se chega o tempo do nosso pastor voltar para o seu país, será que nós estamos prontos e preparados para lutar diante das circunstâncias que nos sobrevierem, diante da opressão, diante das tribulações, diante das provações, e mostrarmos a firmeza da nossa fé e mostrarmos que nós recebemos a palavra como vinda de Deus e não como vinda de homem. E por ser vinda de Deus, nós devemos mostrar esta recepção através das nossas atitudes. Agora, será que você estaria preparado para isso? Outra pergunta: será que nós continuaríamos firmes e daríamos continuidade deste trabalho? Outro lado e se ele já estando lá durante um pouco mais de cerca de uns 6 meses, um pouco mais avante também, e ele mandasse indagar a respeito da nossa fé, o que ele ouviria de nós? Será que ele ouviria coisas boas? Será que ele ouviria que a palavra de Deus teve repercussões positivas no nosso meio? Ou será que ele estaria temeroso por conta do tentador que nos provou e nos tornamos inúteis na vida cristã e nos tornamos inúteis no trabalho de Deus? Será que ele encontraria coisas positivas ao indagar sobre isso daí? Isso também me lembra o recado do irmão Apólito, quando falou no último dia que esteve no nosso meio. E ele falou que lá onde ele vai, seria indagado a nosso respeito. Agora, que respostas ele daria às pessoas que indagassem sobre isso? Sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Deus. Será que ele daria respostas positivas? Ou ele daria respostas negativas e que não serviriam de nada, não serviriam de nenhum modelo às pessoas que quisessem saber sobre isso? Então pense sobre isso. À luz disso, vamos ver quais foram as respostas que Paulo teve com a volta de Timóteo. Diz o verso 6 do capítulo 3. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vimos se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, vemos aqui essa resposta alegre que Paulo teve de Timóteo quando voltou da viagem. Será que o nosso pastor se alegraria, ou será que os irmãos na diáspora se alegrariam por ver a nossa fé sendo evidenciada através das nossas ações? Então, pense nisso. Será que a pessoa que vai dar as notícias a essas pessoas terá notícias boas ou terá notícias ruins sobre a nossa fé? Será que a nossa fé e entrega estão baseados em pessoas ou apenas em Cristo? Como você tem atentado para este testemunho de vida? Quanto tempo ainda a igreja deve ter
para que você possa se firmar, para que você possa desenvolver a sua fé? Será que a igreja precisa ter mais 5, 10, 15, 20 anos para você desenvolver a sua fé? Ou você pode receber a palavra como sendo de Deus neste momento e ser desafiado por ela, consagrar sua vida a Deus e fazer a vontade dele? Como está a sua disposição face a tudo isso daí? Então, a nossa consagração a Deus pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e também na diáspora, bem como na nossa sociedade. Quando buscamos desenvolver uma fé verdadeira e ativa. Então, primeiro vimos que podemos causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor quando recebemos a palavra e nos tornamos imitadores de Cristo e dos que nos pregam a palavra. Depois disso, também vimos que a nossa consagração pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, bem como pessoas ao nosso redor, quando buscamos desenvolver uma fé verdadeira e ativa, que é esta fé que estivemos vendo aqui, que é esta fé que se tornava modelo para as igrejas fora do lugar onde eles estavam, que foi o verso 7 e o verso 8 de 2 Tessalonicenses. E agora, por fim, veremos que a nossa consagração pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, quando demonstramos uma conversão sincera e entrega total a Deus. O verso 9 e o verso 10 do capítulo 1 dizem assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a nossa consagração a Deus pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, quando demonstramos uma conversão sincera e entrega total a Deus. Definimos conversão como sendo mudança de direção, acompanhado de um arrependimento sincero, que demonstra uma submissão à vontade de Deus. Como corpo de Cristo, estamos perdendo de vista essas características que acompanham a nossa fé depositada em Cristo. Por quê? Porque estamos tendo atitudes ociosas, estamos tendo incoerência no nosso discurso com relação à consagração, estamos mostrando ociosidade com relação ao trabalho que está à nossa espera. Também mostramos insubmissão aos propósitos de Deus e às suas promessas. Os tessalonicenses tiveram uma prontidão em abandonar os ídolos por causa do impacto que a palavra pregada teve em seu meio. Como o verso 9 bem nos fala acerca disso. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, as igrejas na diáspora estavam proclamando a repercussão da fé dos discípulos quando estiveram no meio dos tessalonicenses. Ou seja, a igreja em Tessalônica estava sendo motivo de gratidão às outras igrejas pela disposição dos discípulos em ir lá pregar a mensagem. E por essa razão que essa mensagem estava sendo proclamada entre as igrejas lá, porque essa igreja estava desenvolvendo, mostrando a sua fé. E agora ela mostra
está mostrando através das suas atitudes a sua verdadeira conversão e entrega total a Deus, porque ela abandona os seus ídolos a fim de se converterem a Deus, a fim de mudarem aquilo que eles estavam fazendo. Isso para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Os tessalonicenses tiveram essa disposição. Eles se dispuseram a servir a Deus, mesmo sabendo das lutas que enfrentariam por causa da posição que estavam tomando naquele momento. Por causa de se identificarem com Cristo, eles passariam por muitas dificuldades. Mas tudo isso não importava para eles. Eles tiraram tudo que estavam lhes impedindo de servir a Deus, a fim de consagrarem sua vida a Deus, a fim de serem modelo para as outras igrejas, a fim de que a sua fé fosse visível onde eles estivessem, onde qualquer um dos discípulos também estivesse, e seria motivo de alegria, tanto para os discípulos, assim como para as outras igrejas que olhavam para eles. Então, que lutas nós estamos dispostos a enfrentar por conta da fé, por conta de nos identificarmos com Cristo? Será que estamos dispostos a mostrar uma verdadeira conversão? Aqui tem uma parte também que mostra que, porém, o labor de Paulo e seus companheiros não foi em vão naquele lugar. Pelo contrário, este povo se dispôs e surpreendeu Paulo com o testemunho que estavam dando às igrejas ao redor. Isso o verso 3 do capítulo, verso 6 do capítulo 3, vai nos falar, mostra aqui: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e o vosso amor, e ainda que sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ver. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé, apesar de todas as nossas tribulações e privações. Mostramos aqui, dá para ver este consolo que Paulo teve com relação a este povo, que demonstrou uma conversão sincera, que demonstrou uma entrega verdadeira a Deus. Olha comigo a exortação de Paulo por causa do testemunho desta igreja. O verso 1 de capítulo 4 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E o verso 10 a verso 12 dizem assim: e, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venha a precisar. Então, temos aqui esta demonstração da atitude que esta igreja teve e também a exortação de Paulo a esta igreja a continuarem progredindo na fé deles, a continuarem progredindo na conversão deles, a rumarem para um lugar em que Deus seja glorificado através das suas atitudes. Agora, a minha pergunta é: até que ponto você está disposto a abrir mão das coisas
que te impedem de servir a Deus? Até que ponto, como igreja, como corpo de Cristo, vocês estão consagrando suas vidas a Deus? Será que vocês estão consagrando suas vidas a homens? Ou têm consagrado suas vidas a Deus e se dispondo a abandonar tudo e a sofrer tudo por amor de Cristo? Será que nós estamos prontos para demonstrar tamanha fé e prontidão no serviço de Deus? Será que a nossa mente está cativa à palavra de Deus? Lembre-se, consagração significa dedicação e entrega exclusiva a Deus. E como gesto de terminar, podemos causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora. Primeiro, quando recebemos a palavra e nos tornamos imitadores dos que nos pregam e de Cristo. Segundo, podemos causar um forte impacto. A nossa consagração pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, quando buscamos desenvolver uma fé verdadeira e ativa. E terceiro, a nossa consagração pode causar um forte impacto nas igrejas ao nosso redor e na diáspora, quando demonstramos uma conversão sincera e entrega total a Deus. E como Hebreus nos fala, Hebreus 13, verso 7, nos fala que sejamos imitadores dos que nos pregam a palavra, porque eles velam por nós. Como vou abrir aqui para ler, que diz assim a palavra de Deus. Hebreus 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Que estejamos dispostos a viver de tal modo que a nossa consagração seja testificada nos outros lugares do mundo, assim como ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Senhor, te agradecemos por este momento de reflexão da tua palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor seja glorificado em meio a tudo isso e nos desafie como uma igreja saudável a viver para ti. Obrigado por todos esses anos que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para que possamos progredir dia após dia na fé no Senhor, no seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e que a nossa disposição esteja sempre pronta para lidarmos com as lutas e assim vivermos para ti. No nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.